Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é Rodrigo Banzato em mais uma aula complementar aqui do nosso curso. Eu queria abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre as versões da Engine, né? De repente você começou o seu projeto lá na versão 4.10, aí eles lançam a versão 4.11, 4.12 e assim por diante. Você consegue instalar clicando aqui no Add Versions, né? Ele vai te falar aqui qual é a versão que você quer instalar, né? Se tiver uma versão mais nova vai aparecer aqui. Eu acabei fazendo aqui esse meu projeto, estou começando ele na versão 4.11. Se ao invés de launch tiver aqui o update, você pode sempre manter a versão da engine com update, tá? Mas na versão nova é capaz às vezes que você tenha que fazer algumas pequenas correções no seu jogo. O que significa? Por exemplo, esse meu jogo aqui que eu estou fazendo, né, o Clown 2-Bit, ele está na versão 4.11. Se eu quiser abrir ele na versão 4.12, eu tenho que dar primeiro o launch na versão 4.12. Vamos só esperar aqui um pouquinho. E depois eu vou dar... Vamos aguardar um pouquinho aqui. Porque o que acontece? Quando você abre o seu projeto numa versão nova, pode ser que você tenha que fazer algumas pequenas alterações. Por exemplo, tá aqui, né? Ele abriu essa janela, aí eu escolho o arquivo que eu quero abrir. Por exemplo, vou abrir esse daqui. Por exemplo, eu vou dar o Open. Ele vai falar para mim, ó, que você está utilizando uma versão diferente da Unreal Engine. Então, ele sugere sempre a gente criar uma cópia. Então, ele vai abrir uma cópia, porque se nessa conversão para a versão nova der algum problema, você volta a usar a 4.11. Então eu recomendo sempre a gerar uma cópia. Ah, Rodrigo, não quero gerar uma cópia. Vai do jeito que for mesmo. Aí você tem aqui More Options, Convert in Place. Aí ele vai converter o seu arquivo para a versão nova e não tem como voltar atrás depois. Tá certo? Eu vou dar um cancel aqui e vou fechar. Lógico, você pode criar um novo projeto também. Mas eu acabei fazendo o update da 4.11 para 4.12. E o que aconteceu de diferente? As partículas do palhacinho não ficaram do mesmo jeito. Então, provavelmente eu teria que mexer em cada uma das partículas, aquelas da estrelinha, sabe? Quando você bate no palhacinho e solta aquelas estrelinhas na cena e tudo mais, não ficaram idênticas. Ficou bem diferente e uma delas nem apareceu. Então eu teria que fazer algum update e tal. Até mandei um e-mail na Epic perguntando, né, qual é a sugestão deles, se é melhor realmente ficar na versão atual e finalizar o jogo nessa versão, ou se o melhor mesmo é você estar sempre atualizando e sempre corrigindo esses erros. A princípio seria um trabalho muito grande, você está tendo que atualizar o seu jogo a cada nova versão. Então eu acho que é mais interessante você sempre manter a mesma versão do seu jogo, tá? E se porventura surgir algum recurso muito bom que você queira usar no seu jogo e que tenha só nessa versão nova, aí sim vale a pena o update, tá bom? Bom, chega de falar de engine, deixa eu mostrar aqui para vocês o jogo então. Então tá aqui o cenário, né? Deixa eu dar um play para vocês verem a animação de câmera aqui inicial também, que eu acabei fazendo, né? E beleza, é isso daqui. Aí tem aqui, ó, as portas, né? 1, 2, 3, cada uma com um nome lá em cima, ó. Acerte 6 palhaços em 30 segundos. Então dá pra ler direitinho. Eu coloquei esses palhaços aqui para dar uma amplitude aqui no cenário. Criei esse pano aqui também. Eu vou mostrar pra vocês assim todos os detalhes que eu tô utilizando, né? Aqui essa porta. Vou abrir o arquivo do 3ds Max de cada um desses elementos para vocês verem. E também das fases, né? Vou abrir o arquivo ali inicial que eu tô fazendo, tá? Para vocês terem uma ideia, né? A parte de iluminação aqui não é muito complicado, né? Geralmente a gente vai do lado do artista mesmo, né? Da intenção que você quer. Como eu fiz um ambiente noturno, então a luz, né, lá de cima tá bem fraquinha, né? Que é essa luz daqui. Se alguém quiser ver, cadê ela? Tá aqui. Olha lá. Essa daqui, ó, tá com 0.5. Aí eu tenho uma outra que é Spot, né? A Spot tá aqui, ó. Eu utilizo ela, se eu desligar e ligar ela, vocês já vão ver a diferença, ó. Só serve para clarear um pouquinho aqui. Acho que ali na frente ela nem alcança, deixa eu ver. Nem alcança, nem chega a alcançar. Aí eu tenho uma outra aqui que é para iluminar a estátua e o logo e essa entrada. Essa sim, se eu desligar,
Aliás, deixa eu ver, essa tá desligada, ó. Eu achei que com ela ligada ficava muito forte, ó. Tá, então eu deixei ela desligada, não tô nem utilizando ela. Se eu não me engano. Tem uma outra opção aqui, ao invés de você ver por aqui, você vê em Detail Lighting, que é muito melhor para você ver a coloração da luz, né? Por exemplo, aqui eu estou usando luzes quentes. Então aqui, ó, se eu desligar, ó, tá vendo? Tem uma luz quente que ilumina essa parte do meu cenário, né? Eu estou utilizando um Spotlight também aqui, certo? Aí eu tenho essas pequenininhas aqui, só que essas fazem parte do Blueprint, ou seja, para onde eu mexo isso daqui, as luzes estão presas lá dentro do Blueprint. Já já mostro para vocês o Blueprint. Eu coloquei essas 6 luzes pequenas aqui no chão, que é para simular a claridade dessas luzinhas daqui. Elas não projetam sombra, tá? Então é importante eu frisar isso com vocês, para vocês terem um trabalho leve. Desliga o Cast Shadow das suas luzes, tá? Não deixe o Cast Shadow habilitado, que ele pesa muito. Por exemplo, essa daqui eu acho que está desligado também. Cast Shadow está habilitado, mas ó, você não tem muita diferença. Ah, Rodrigo, tem, eu tô vendo lá que tem uma sombrinha que fica melhor. Só que perto do ganho de performance que você vai ter, eu recomendo deixar desligado, tá? Só alguma luz principal mesmo que você vai deixar habilitado, tá? Esse amiguinho aqui é o Reflective, né? Se você colocar aqui Reflective, Sphere Reflection Capture, você coloca aqui no seu cenário uma esferinha dessa, aonde você vai ter elementos com reflexo, tá? Se sua cena não tem nada de reflexo, não tem nenhum tipo de metal, nada, você não precisa nem colocar essa esferinha. É como se ela captasse todo o ambiente da sua cena e projetasse aqui nos materiais de reflexão, tá? Mas só para deixar exemplificado. Se você tem objetos com reflexo, você precisa desse Sphere Reflection Capture na sua cena. E ele só vai atualizar depois que você dá o build. Outras coisas, aqui também, né, tem os 2 spotlights aqui para iluminar as duas partes. Deixa eu desligando, aí vocês já vão ver, ó. Deixa eu chegar aqui, desativei, vamos desativar isso aqui também. Vocês vão ver, vai ficar bem escura a minha cena quando eu desativar esses spotlights. Tá vendo que ele ilumina um pouco a escada ali e tal. Não necessariamente você precisa ter uma luz real ali. Ninguém precisa saber da onde vem essa luz. O que você precisa saber é que sua área aqui está bem iluminada. Aqui tem um point light, né, que é bem simples. Ele está até forte porque ali tem as luzes também que eu coloquei. Vou desligar. Ó, aí já está ficando bem mais escuro aqui a minha cena. Vamos desligar aqui também, certo? Tem a parte de temperatura. Eu acho que eu tenho uma luz aqui. Deixa eu ver. Essa daqui, não. Deixa eu ver, ó, tem a 5, vamos usar, você pode olhar por aqui também, é mais rápido, ó, 4, A3, A2, A1, A2 está aqui, deixa eu desligar ela também, ó, serve para iluminar essa parte aqui, né, então quando eu ligo ela, ó, ilumina um pouquinho o chão também, e de luz, posso colocar aqui, light, deixa eu escrever, light. Tenho esse point light aqui que eu não estava enxergando. Deixa eu desligar ele. Ó, ele é um point light bem específico. Ó, ele ilumina bastante ali aquela parte do logo, né? Você pode acertar a temperatura da cor da luz por aqui, tá? Quando você tem aqui a luz selecionada, você pode vir aqui em cima e usar a temperatura. E aí você coloca para a direita, ele fica uma cor fria. Você coloca para a esquerda, ele fica uma cor quente. Depende do que você quer passar no seu ambiente. Às vezes a cor fria, deixa eu colocar em lit, você consegue dar alguns contrastes bem legal na sua cena, misturando, eu preciso ver isso em Detail Lighting, não tem jeito, ó. Misturando a cor fria com cor quente, tá? Opa, espera aqui. Aí. Beleza, cor fria com cor quente. Deixa eu ligar essa daqui de novo. E aí vocês vão ver uma diferença bem legal. Eu gosto bastante de mexer isso. Área fria e área quente. Ficou uma dica aí pra vocês, tá vendo? Olha lá, ó. Ali tá frio, né? Uma área fria e aqui uma área quente, que é onde o jogador tem que ir mesmo, né? Então são esses tipos de informação que eu quero passar pra vocês.
Que mais? Eu abri aqui uma sequência de arquivos do 3ds Max que eu quero comentar com vocês também, que são os objetos estruturais, né? O meu level design, ele vai ter aí que ter alguns blocos de complemento. Por exemplo, Rodrigo, eu vou fazer lá um cenário do jogo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Por exemplo. Vamos segurar o Shift aqui, ok. Segurar o Shift aqui, ok. E aí eu vou montando, ó. A mesma coisa que eu estou fazendo isso aqui, eu vou fazer lá na Engine, tá? Por exemplo, posso trazer essa parte para cá, ó. Então são blocos que eu preciso estar sempre analisando se eles se encaixam ou não. Por exemplo, posso chegar isso aqui e jogar aqui do lado. Posso pegar esse daqui, jogar aqui. Então você consegue montar, é como se fossem bloquinhos de montar, ó. E você vai montando todo o seu level design. Então isso daqui me dá inúmeras, múltiplas, centenas e milhares de opções que eu posso estar fazendo no meu level design. Eu não fiz a versão low poly disso daqui. Isso aqui é a versão high poly ainda, pessoal. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu deixar em Object Color. Ó, isso daqui é um modelo high poly, tá? Que eu fiz, ó, cheio de segmentos ali para simular essas dobras. Aí eu fiz um pequeno relax ali naquela seleção de polígonos, ó. Eu quero dar a impressão que é uma estrutura que tem barras de metal dentro dela e um pano aqui por cima. Eu acabei gostando bastante. Inclusive, deixa eu fazer um render rápido. Ó, deixa eu fazer um render aqui mesmo. Não vai ser verde, obviamente. A textura é verde, mas aqui, ó, se eu mostrar para vocês o material, eu estou usando um carpet, que é da coleção Total Image, da Tonka 3D, e aqui o normal desse carpet. Carpet, no caso, carpete, né? Como se fosse um carpete. E aí eu fiz uma pequena alteração no output dele, aqui, para ele ficar vermelho. Aí quando eu faço o render, só para eu ter uma ideia de resultado. E eu gostei bastante do tipo de tecido, do tipo de carpete, de visual que eu tive, tá vendo? Olha como você tem uma qualidade bacana. Eu acabei aplicando essa qualidade também aqui, nesse amiguinho aqui, ó, nesse pano, pessoal, ó. Vocês podem ver aqui, ó, ele tá com o mesmo esqueminha. Aí você fala, Rodrigo, você exporta já direto essa textura aqui? Não, eu faço da seguinte maneira. Por exemplo, no caso do pano, eu tenho aqui o cenário, tá? Já eu falo dele. No caso do pano, o pano tá aqui, ó. Eu fiz a extração do pano, tá? Eu fiz aquela simulação igual eu faço na plataforma. Coloquei um plano cheio de segmento e deixei o pano cair sobre os objetos. Depois eu otimizei um bem leve, que é esse daqui. E gerei o normal, só que não gerei o normal com aqueles pelinhos do carpete. Por quê, pessoal? Porque eu expliquei para vocês que quando você tem detalhes, micro detalhes, você pode aplicar lá no Unreal. O seu projeto fica muito mais leve e você tem muito mais qualidade. Ou seja, as dobras, obviamente, eu tenho que levar do 3ds Max. Então aqui, ó, vou abrir esse objeto para vocês verem. Deixa eu colocar aqui. Paranã, ele está aqui, né? Uma colisão automática dele também. Eu vou colocar aqui agora a parte do material para mostrar para vocês que eu utilizei aquela técnica. Eu falei, se eu não me engano, na segunda aula complementar. Ou seja, eu tenho a cor do carpete dando um multiply com rosa. Ou seja, eu já mudei essa cor verde para essa cor e apliquei no Basic Color, no Diffuse. No especular eu tenho 0.05, né? Eu posso até mudar isso daqui depois, se eu achar necessário. É um pouquinho de especular só, né? O mínimo de especular possível. E aqui na parte do normal, eu tenho o normal do carpete mais o normal do objeto. Então, o normal do carpete é para adicionar aqueles mini detalhes, né? Que vocês estão vendo aqui, como se fossem os pelinhos. Coisa que lá no 3ds Max não tem, ó. Eu exportei lá, lisão, ó. Tá vendo? E lá na Engine eu coloquei esses micro detalhes. Eu sempre vou falar para vocês fazerem isso em qualquer que seja objeto, tá? Uma parede, mini detalhes lá no Unreal. Uma casca de árvore, mini detalhes lá no Unreal. Porque aqui eu consigo colocar uma UV nessa qualidade, a UV que eu quiser, né? Aqui no caso eu usei uma UV de 333. Se você fizesse isso lá no 3ds Max, dificilmente você teria essa qualidade aqui chegando tão perto, ó. Você chega super perto e a textura não estoura, tá? Fica essa dica aí também.
Deixa eu fechar isso daqui, deixa eu fechar isso daqui também, né? Já mostro para vocês. Então aqui deu para entender essa parte aí de estrutura, ou seja, eu vou fazer a extração só disso aqui, ó, só dessas dobras aqui. E os mini detalhes eu vou fazer com a composição lá na Unreal. Então tem aqui, inclusive, eu tenho aqui, acho que no projeto aluno, aqui ó, as duas texturas, né, do carpete e do detalhe normal do carpete. Beleza. Depois eu estou pensando em fazer alguns outros blocos com cortina, como se fossem umas cortininhas pequenas. E aliás eu já puxo isso para poder falar disso daqui, pessoal. Esse foi o meu primeiro rascunho do level 1 do que a gente vai ter no jogo. Beat 3 clowns em 30 segundos. É até um tanto simples, de repente eu vou mudar isso um pouco. Mas eu tenho uma escada, uma parte lateral, inclusive nessa estrutura eu não tenho essa lateral, ó, eu preciso fazer ela. Eu não tenho aquela curva ali, tá vendo? Então eu vou ter que fazer para ter essa daqui. Aí eu pensei em fazer aqui, ó, bloquinhos com cortina que eu posso montar eles desse jeito, ó. Então você tem esse bloquinho com cortina, se eu colocar um aqui, ó, eu consigo montar o retângulo que eu quiser, do tamanho que eu quiser, tá? E vou montando o meu level design. Coloquei aqui palhacinho rápido, esse palhacinho demora e esse é médio. E aqui eu também tive a ideia de colocar algumas torres de luz. Eu ainda vou modelar isso e eu quero ver direitinho como é que eu vou fazer. Aqui é uma outra ideia com cortininha também, só que tipo um triângulo, né? Mas é um círculo. Eu consigo juntar essas quatro e formar uma plataforminha dessa. Porque eu acho que cortina, pano, enfim, tem tudo a ver com circo. Bom, outra coisa aqui que eu falo de life. Bom, se vocês acompanharam todas as aulas até agora, se vocês estão produzindo, vocês lembram que eu falei sobre Destroy e sobre Isvalid? Isvalid no caso dos palhacinhos. Ou seja, eu tenho um evento tic-tac no Blueprint. Não é um evento tic-tac, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, Open Level Blueprint. O evento tic-tac ele é um evento... Aqui, ó, vou escrever tic-tac. Event tic. Não sei porque eu falo tic-tac, mas tudo bem. É o Event Tick. O Event Tick ele é um evento que acontece sem parar na Unreal, tá? Significa que ele sempre vai estar funcionando, sempre vai estar funcionando. E ele ajuda para você verificar, no caso aí dos palhacinhos, se eles estão na cena ou não, né? Se eles não tiverem, você vai para um level, lembra? Se eles tiverem, você vai para o level derrota, para o menu derrota. Então é pelo Event Tick que eu resolvo isso, tá certo? Vamos fechar aqui? Então, o que eu pensei por essa imagem? Você pode fazer 3 telas. Lembra da tela do ícone Power que a gente colocava aqui do lado? Você pode fazer 3 janelinhas. Uma com uma barrinha verde comprida, uma com a barrinha verde média e uma com a barrinha verde pequenininha. Então, você vai deixar essa visível, desligado e essa visível. Se o jogador receber uma batida, ou seja, se ele der um hit em uma bola de fogo, por exemplo, olha que legal. Aqui eu estou tendo algumas ideias de obstáculos para o meu jogo, tá? Por exemplo, aqui uma bola de metal que eu posso animar com um Bonnie lá no 3ds Max. Coloco um Bonnie lá longe, ou enfim, existem inúmeras maneiras de você animar essa bola para colocar na Unreal. E ela fica indo para um lado e para o outro, você tem que passar aqui por dentro. Se a bola dá o hit em você, colide, né? Do once, colide, vai fazer uma vez, né? Para você não fazer múltiplos ataques de uma vez no personagem, porque ela encosta no personagem, então você tem que fazer o do once, apenas uma vez. Aí, o que acontece? Acontece isso aqui. Essa daqui não é mais visível e essa daqui é visível. Você vai trabalhando com visível e não visível, né? Is visible, is not visible. E aí, a última que vai sobrar é essa daqui com uma energia bem pequenininha. Se essa daqui, se o jogador for atingido mais uma vez, aí você, ao invés de dar não visível, você destrói esse planinho do fundo, certo? Se você der o destroy nesse planinho aqui do fundo, o evento tic-tac que está acontecendo direto, por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido aqui, tá? Então tá aqui o tic-tac, você sai daqui e vem e coloca aqui, ó, is valid. Is valid. O que é válido? Aí você coloca aqui, é válido
esse planinho. Aí você puxa ele da onde ele estiver, né? Se ele provavelmente ele vai estar lá no blueprint do personagem, né? Deixa eu colocar aqui. Character... Cast to Character Movement Component. Cast to Third Person Character. E aí aqui provavelmente você teria o planinho, né? Aí no caso aqui acho que eu não tenho nenhum tipo de informação que eu possa adicionar. Mas enfim, deu para entender? Ele vai perguntar se é válido. Se for válido, é porque o planinho ainda está na tela. Então, não faz nada. Se não for válido, né? Esse é válido e não é válido, às vezes me confunde. Mas é basicamente isso. Se não for válido, se ele não está mais no jogo, aí você derrota. Você ou abre o menu do seu jogo, né? Open Level. Open Level, você abre o menu do seu jogo. Você pode colocar aqui um delay, né? Abre uma tela de derrota. Poxa, você perdeu. Pode rodar até uma animação do personagem lá. E ainda colocar uma animação de câmera aparecendo, focando no personagem. Enfim, deu para entender, né, pessoal? Esse é válido, ele sempre vai verificar se o objeto em questão está na cena ou não. Se não estiver na cena, é para ele fazer alguma coisa. Se continuar na cena, ele faz outra coisa. Ou permanece do jeito que está. Beleza? Deu para entender, pessoal? Vamos continuar aqui, mostrando aqui algumas explicações, algumas teorias aqui que vocês podem estar aplicando nos jogos de vocês. Essa foi a maneira mais simples e fácil e rápido e prático para você fazer uma barra de energia, uma barra life. Eu não sei como eu não tive essa ideia antes. Acabou me surgindo há poucos dias agora de eu colocar aqui umas 3 ou 4 barras de níveis de energia, né? Eu estava pensando em utilizar bonequinhos de energia também. É uma outra opção, né? Aí eu coloquei aqui bonequinho 1, bonequinho 2, bonequinho 3, como se fosse 3 vidas. Perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3. Perdeu 3, ele vai lá usar o isValid e vai voltar lá pro menu derrota e começar tudo de novo. Né? Isso é bem legal. Só que ao invés de usar 3 bonequinhos, eu prefiro muito mais essa ideia de life, né? Escrever lá a banzinha e a barra de energia dele. Eu acho que é muito mais divertido. Podem ter outras ideias também. Enfim, existem inúmeras ideias para fazer isso. Aqui, ó, tem algumas outras coisas aqui super simples. Ó. Isso é muito rápido fazer no 3ds Max. Eu não usaria normal map em nada aqui, tá? Eu usaria tudo modelagem. Inclusive, eu vou mostrar aqui o cenário para vocês, ó. O portão é tudo spline, pessoal. Ó, olha só, deixa eu esconder a porta aqui, ó. Isso daqui não tem nada de normal map. Por que eu vou usar o normal map aqui se são objetos sólidos, retos e simples? Eu tenho 2000 triângulos aqui, não é muito, tá? Para um level design. Lógico que é otimizado, você vê que a esfera tem poucos segmentos, né? Não é nada muito grotesco aqui, ó. Tá vendo? São poucos segmentos. Isso aqui eu fiz tudo com spline, né? Então aqui, nessa vista, eu acabei pegando aqui a spline. Todo mundo sabe usar spline no 3ds Max, né? Quem não sabe, ó, fica aí a dica, ó. Faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu faço isso, isso. Né? Mod dizer aqui. Ah, só isso. Na verdade, esse tracinho aqui não precisa. E aí depois eu faço... Opa! Eu faço aqui o... Enable Render, Enable in Viewport. Coloco em retângulo. Coloco aqui no Angle 90. Olha lá, já tenho um objeto ali super simples, né? Que eu posso estar editando à medida que eu converto isso para Editable Poly. Aí eu posso ir lá, não, tem muito segmento aqui, tá errado. Aí eu vou consertando e criando uma otimização para ficar leve no jogo. Aí eu atacho tudo isso dentro de uma estrutura, que no caso foi o portão. Deixa eu dar um hide all. Aqui a porta é separada. Por que ela é separada? Porque ela tem movimento. Eu vou movimentar isso daqui, ó, esse eixo daqui. Rodrigo, você pode fazer um osso aí no 3ds Max e para abrir a porta e fechar? Posso. Você pode animar essa porta lá na engine através do Matinee? Também posso, né? Vou mostrar aí de diversas opções. Aqui está o cenário, tá? Esse bloco é o UCX chão. Eu já mostrei lá na aula anterior da rua, que é o bloco de colisão. Eu tive que fazer aqui algumas alterações que estava dando probleminha lá na colisão na Unreal, né? E aqui eu apliquei IDs diferentes, né? Aqui é o ID do tecido, aqui é o ID do metal, da madeira. Aqui são luzinhas separadas também que eu joguei lá dentro da Unreal, tá?
Nesse caso, eu não preciso estar exportando tudo no mesmo eixo. Lá na Unreal, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Ah, Rodrigo, eu importei isso daqui, só que saiu totalmente fora do lugar. Na verdade, saiu fora do lugar, mas ele tem que estar no mesmo lugar que esse amigo aqui. Então você copia, ó. Copio Ctrl C, clico lá nas luzinhas que estão... Deixa eu jogar isso aqui pro lado. Que estão em outro lugar. E coloco aqui, ó, Ctrl V. Aí eu venho aqui, copio essa outra medida, seleciono as luzinhas. É porque se eu exportei uma coisa que estava junto de outra, ele tem a mesma coordenada. Então você consegue colocar aqui. Tá certo? Beleza. Continuando aqui. Aqui algumas ideias. Aqui no caso é o reloginho, tá? Aqui eu fiz um desenho bem rápido, mostrando que eu vou ter uma região verde, laranja, amarelo, laranja e vermelho. O vermelho é o tempo acabando. Eu não vou mostrar os tempos em segundos para o jogador, que eu acho que não há necessidade. Se eu tiver um reloginho ali, um tic, 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 né? E aí eu começo a mudar um pouco o som disso daqui, o jogador já vai saber que está chegando perto do limite ali, para ele poder acertar os palhacinhos. Então aí depois eu determino essa animação, faço uma animação aqui com bones no 3ds Max, e exporto isso daqui e deixo grudado lá, né? Dou um atache na câmera do nosso jogador, aí, do nosso player. E aí esse reloginho vai estar sempre lá funcionando. Seja de 10, 30, eu escolho aí pelo rate, né? Pelo play rate, o tempo que eu quiser lá no Anime Sequence. Beleza, aqui então tá 3 events, event tickets, vai de volta pro menu, ok. Acerta o jogador, textura dele pisca em vermelho. Isso é uma coisa legal também, né? Quando, por exemplo, se eu estiver andando aqui nessa região onde tem a bola acertou o jogador, eu posso fazer com que o jogador pisque com uma textura em vermelho. Aí eu faço o material vermelho e dou lá o Apply Material, né? Eu falei isso quando o jogador pega o ícone Power lá e troca a textura dele. É mais ou menos o mesmo sistema. Aqui, olha que ideia legal essa de jogo, pessoal. Você tem aqui um palhacinho lá em cima. Se você ir por aqui, você vai demorar mais. Inclusive, você não vai conseguir alcançar ele lá em cima. Você tem que cair num buraco. E dentro desse buraco vai ter uma plataforminha muito forte que vai te levar lá para cima para acertar o último. Então, olha que ideia bacana. São esses tipos de rascunho que vão definindo a ideia do seu jogo. Imagina se você tem num lugar do jogo um palhacinho que fique saindo do chão e girando com um lança-chamas. Super legal, né? Na ponta do lança-chamas você coloca uma cápsula que colide, que machuca o jogador, né? Que tira uma vidinha, tira um layer dele. Então você tem que acertar esse palhacinho só pelas costas dele. Seria algo muito legal de se fazer também, né? Então são ideias que eu vou implementando. Essa corda com a bola de fogo, super simples. Ah, Rodrigo, eu sei fazer, tudo bem, eu até faço lá no 3ds Max a corda com a bola girando, mas como é que eu vou colocar o fogo lá? Lembra da fumacinha que eu coloquei no pé do personagem na aula anterior? Onde eu atacho a partícula no pezinho? Aqui seria a mesma coisa, eu atacho a partícula no ossinho aqui da frente. Então aí vai ter animação girando sem parar. E aí o jogador não pode encostar aqui. Encostou aqui, tira um layerzinho dele. Tira um pouquinho da vida dele. Outra ideia aqui também, que eu achei legal pra caramba. Palhacinho na bike de uma roda. Ele sai do chão, do chão com uma rodinha no pé e dá uma volta e volta pra cá. Né? Aí a cápsula de colisão tem que estar aqui no palhacinho. Então ela vai passear pelo cenário, vamos dizer assim. Então o jogador tem que acertar, tem que ser ligeiro para poder acertar esse palhacinho aqui que vai estar na bike. É uma outra ideia que eu vou analisar e ver se realmente vale a pena. E aqui, deixa eu ver, acho que é só esses últimos aqui. Aqui uma outra ideia também que é muito legal. Que eu tive, estava pensando aqui, poxa, como é que eu posso criar níveis diferentes de altura, mas para o jogador pensar como se fosse puzzle, né? Quem está acostumado a jogar muito jogo assim pode ter ainda mais ideias que eu. Eu tenho aqui algumas poucas ideias, tá? Aqui no caso, se o jogador começar por aqui, são elevadores, tá, pessoal? Plataformas que elevam para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se ele começar por aqui, ele não vai conseguir pular daqui para cá. Então ele vai ter que descer, entrar nesse, vir aqui, bater nesse. Descer, entrar nesse, vir aqui, bater nesse. Porém, se ele entrar nesse elevador de primeira vez,
ele vai chegar aqui em cima. E aqui em cima ele pode pular, acertar esse, pular e acertar esse. Então eu quero criar diversos puzzles com a impressão de que, poxa, como é que é possível em tão poucos segundos o jogador acertar todos esses palhacinhos? Então aí a pessoa vai ter que pensar. Essa é a ideia, esse é o grande barato de qualquer jogo, né? Qualquer jogo que você for fazer, independente aí de se é third person, se é first person, você tem que sempre ter o desafio, né? Enfim. Rodrigo, como é que você fez esse level design? Tá muito bonito, tá muito bacana ali, toda a decoração e tudo mais. Você já fez isso? Já tinha feito? Você fez um concept? Não, pessoal, eu não sou um artista 2D a ponto de fazer um concept tão bem detalhado quanto esse. Mas eu vou tendo as minhas ideias. E a partir delas, eu, por exemplo, eu faço isso daqui, ó. Eu vou na visão top, tá? Eu vou na visão top, coloco lá mais ou menos a posição que eu quero os meus modelinhos e dou print screen. Clicando em print screen no teclado, eu abro essa imagem lá no Photoshop, né? E abro lá aqui no 3ds Max, jogando o print screen aqui nesse plano 1920 por 1080. Eu acerto a escala desse plano aqui, ó, para encaixar certinho ali na dimensão dessa minha caixinha, e aí eu vou tendo uma ideia do que? De posição. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu comecei a fazer isso daqui assim, ó. Tava aqui, aí eu vim pra cá, só para vocês terem uma ideia bem rápida, pessoal, tá? Fazendo uma coisa bem grotesca aqui para vocês verem. Deixa eu só dar um corner aqui. Aí eu vim e comecei a fazer o meu extrude, fazer as minhas alterações, né, ó. São objetos simples, né? Eu não tenho que ficar fazendo turbo smooth, nada disso, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Converto isso aqui para editable poly e vou fazendo isso daqui. Vai, um jeito mais simples e mais rápido aqui para mostrar aqui para vocês. Então eu tenho aqui uma estrutura, ó. E aí eu fui exportando essa estrutura lá para minha engine, né? Vou lá, botão, File, Export em FBX e importo lá. Só que aí eu comecei a me empolgar. E aí eu comecei a criar outras estruturas maiores. Eu falei, poxa, e se eu fizesse uma estrutura maior aqui, né? Colocar aqui uma escala, por exemplo, só para vocês verem, ó. E eu comecei a ter outras ideias para poder melhorar isso. Aí eu pensei, poxa, se eu colocar um portão aqui, comecei a fazer tudo isso daqui baseado nessas dimensões. E aí eu sei que a dimensão ia sair certinha lá, porque esse objeto aqui eu já tinha pronto. Aliás, é um outro objeto que eu preciso falar para vocês que está aqui. Aliás, deixa eu falar ele daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar aqui esse arquivo, tá? Que é o do Level Design. É só isso daqui que eu tenho, tá? O portão, a porta. Esse daqui, que eu lá na engine eu dou o inverso. Eu dou o inverso do eixo dele, né? Pra ficar em mirror. Você não vai exportar dois. Nunca façam isso, hein, pessoal? Ó. Eu vou exportar aqui no clone. Opa, pera aí. É aqui, né? Nesse eixo. Que eu tinha feito outro. Não façam isso, tá? Porque você vai estar exportando dois modelos. Na verdade, você só precisa de um. E lá na engine... Perdão. Lá na engine você tá aqui, ó. Você faz o seguinte, ó. Vamos supor que eu não tivesse esse daqui. Deletar. Você vai pegar esse. E não importa que o pivô tá aqui. Você vai fazer isso. Vai segurar o Alt e fazer uma cópia. E aí você vai vir aqui na escala e vai colocar -2. Cadê ela? Deixa eu ver se eu acertei o eixo. Ah, não. Não é aqui. Aliás, você tem que desligar esse cadeado, né? E agora sim, -2. E aí você joga isso daqui pra cá. Tudo bem? Então, esse é o jeito correto. Você tem um modelo só e esse é a cópia desse modelo. Não vai ter dois modelos aqui no seu Content Browser aqui que não faria sentido nenhum. Aqui são materiais que eu coloquei. Eu fui acertando a UV lá no 3ds Max mesmo. Eu quero mostrar para vocês uma outra coisa legal, que é aqui, ó. Se eu desligar aqui o meu Frozen Objects, eu vou dar o meu Unfreeze All e eu vou apertar C, que eu crio uma câmera. Esse vai ser o cenário aí das fases do nosso jogo, tá? O personagemzinho aqui ele é bem pequeno, ele é da altura disso daqui, então esse cenário é bem grande, dá pra
explorar muita coisa legal aqui. Eu queria mostrar para vocês essa parte do teto aqui que eu achei bem legal. Quando o jogador olhar para cima, vai ser um cenário extremamente grande, né, com bastante detalhe. E aí eu vou estar utilizando aqueles bloquinhos estruturais aqui para montar esse meu level design. Aqui dentro desse circo eu vou ter uma frente dele, né? Provavelmente aqui vai ter o logo do nosso jogo, aqui uma sacadinha, algumas outras coisas, tá? Eu estou pensando sim em colocar todas as cadeiras dentro do jogo, tá? Eu vou tentar fazer uma cadeira muito bem otimizada. O último LOD dela vai ser 2 planinhos, um para o encosto e um para o assento, só. E é isso. Isso daqui vai ser uma plataforminha que eu vou exportar e o resto vai ser tudo cópia. Muito provavelmente. Enfim, é isso que eu quero mostrar para vocês do level design que eu estou fazendo ainda. Aqui, ó, esse daqui é o UCX, o UCX underline porta, né, que é o sistema de colisão que eu estou levando. São 3 objetos separados, ó. A estrutura, a porta que tem osso, né? Então essa porta ela abre e aí eu criei uma outra animação dela fechando também. Então ela abre e tem uma outra animação dela fechando. Aqui é o cadeado separado também. Todos eles com LODs, tá? Aqui tem 2 LODs, se eu não me engano. Aqui tem 3. Voltando lá dentro da Unreal. Deixa eu mostrar então essa parte do blueprint. Eu vou ter 2 blueprints aqui. Apenas 2. E o resto vai ser tudo modificação. Aqui é o blueprint do... Ó, blueprint 2, blueprint 3. Tudo bem, mas eu tenho aqui, ó, na minha porta, deixa eu ver aqui, porta de fases. Deixa eu colocar aqui nos filtros. Não, já vai aparecer aqui, né? Ó, eu tenho esse blueprint e esse blueprint, é uma classe de blueprint. Esse daqui é o blueprint desbloqueado. Então, blueprint desbloqueado, ele utiliza um palhacinho, né? Eu exportei a posição desses ossos e importei aqui na Unreal. Esse é o palhacinho soltou. E tem o palhacinho segurando. Se eu colocar o palhacinho segurando, ó, tá segurando. Mas não é o segurando que eu quero, é o soltou. Então, eu vou montando isso daqui, coloquei uma luz aqui, ó. Se eu tirar essa luz, ó, não tem mais graça. Então, eu coloquei lá essa luz, né? Aqui, ó, eu coloquei um decal. Decal é o decal, que eu já falei pra vocês numa situação, né? Ele tá o decal aqui na porta e ele tá atachado, né? Aqui no porta-fase, porque ele tá, se tiver aqui fora, a hora que eu animar essa porta, ó, deixa eu colocar aqui, porta abre. Olha lá, o decal não segue, né? Mas se eu colocar o decal no porta-fases, ó, linkado no porta-fases, a hora que eu pego essa porta aqui e abro, o decal deveria seguir. Acho que eu fiz alguma coisinha errada. Decal tá aqui. Você tem o parent socket, né? O parent socket que eu tenho que colocar. Deixa eu só vir aqui e colocar aqui, tirar esse plane. O parent socket é o osso, né? Então aqui o osso é o bip. Aliás, bip não bone. Clica nessa bolinha, é o bone 01, que é o osso. Deixa ele invertido assim mesmo, só para vocês entenderem. Se eu entrar no porta-fase e abrir agora, olha lá, tá seguindo. Porque eu linkei o decal no osso que abre a porta. Deu para entender, pessoal? Então, algumas coisas você vai animar com osso, outras você vai animar com matinê. Aqui no caso eu fiz com osso por causa disso também, tá? O matinê ele é um pouquinho chato de animar. Eu prefiro animar no 3ds Max com osso e exportar. Matinê é para situações muito específicas. Legal, essa é a porta, pessoal. Tem aqui o blueprint dela. Aqui no caso é para ele poder abrir a porta abre, e aqui a animação porta fecha. E aqui é o som da porta abrindo e som da porta fechando. Isso quando o jogador chega perto do que? Do box zoom. Qual que é o box zoom? É esse trigger que eu coloquei aqui. Quando o jogador chega aqui, a porta abre. Tudo isso dentro de um blueprint. Então eu posso fazer quantas cópias eu quiser. Rodrigo, criei mais 3 cópias. Mas eu vou ter que mudar lá dentro do blueprint esse número? Não. Aí é que está a chave do negócio, pessoal. Você não vai mudar a raiz, a classe do blueprint. Você simplesmente vai chegar aqui em cima, ó, e vai falar, poxa, o decal, ao invés de usar o 1, usa o 2, por exemplo.
Cadê o 2 aqui? Número 2. E aplica. Olha lá. Você não está estragando a classe do Blueprint. Você está fazendo uma adaptação. Decal, uso 3. Ó. Pronto. E tudo vai estar funcionando. Se eu der o play, vocês vão ver que ele vai abrir a porta 1, a porta 2, a porta 3. Eu não vou ter que ficar fazendo isso repetidas vezes, né? Deixa eu dar um play aqui. Errors, warning, reported when playing editor. Tem algum errinho aqui que eu fiquei brincando aqui na engine. E talvez eu tenha feito alguma coisa errada aqui. Então, para não estragar nada, eu vou fechar isso aqui, don't save. E vou mostrar mais algumas coisinhas aqui para vocês. Deixa eu abrir de novo. E aí eu já mostro aqui para vocês. Beleza. Então, só exemplificando aqui, ó. Deixa eu fazer a cópia de novo. Ó, copiei para cá e vou mudar aqui. Decal vai usar o 2. Cadê o 2? Número 2. Aqui são os nomes das fases, tá? Pronto, coloquei lá. Vou dar o play. Vamos ver agora? Então, se eu chegar na porta 2, ó, vai abrir. Aí tem um outro bloco lá dentro, que se eu entrar, ele vai para outro level. Coloquei lá no Blueprint, Open Level. Bacana, né? Então, se você olhar isso aqui lá no Blueprint, ó, se eu não me engano, deve ter aqui sim. Tá aqui, né? A hora que eu encosto no Box, Open Level Test. O Box tá aqui, ó. Viewport. Cadê o Box, Rodrigo? Deixa eu colocar aqui em Wireframe. Olha lá o Box. Quando você entra e encosta nesse bloco, ele abre o outro level. Galera, é super simples, né? Você não vai exportar de novo um palhacinho se você já existe, já tem um palhacinho na sua cena. Inclusive, se eu quisesse deixar esse palhacinho maior, eu colocaria 5 aqui, ó. Aliás, eu colocaria o cadeadinho, colocaria 5. Vou dar um compile aqui só para brincar. Cadê o palhacinho? Tá lá em cima agora. Esses palhacinhos aqui, eu não tive que fazer um novo modelo lá no 3ds Max e exportar ele. Eu simplesmente fiz a posição, liguei o AutoKey, coloquei no frame 0 e fiz a posição. Exportei esse frame 0, né, dos bônus, das posições deles, e coloquei aqui nesse palhacinho que já existe. Só que esse palhacinho, ele tem um material metal aplicado nele, né? Do Started Content mesmo. Né? Você tem aqui, eu tenho o Chroma, eu testei o Chroma, ó. Dá uma olhadinha aqui. O Chroma eu achei que ele ficou muito liso, ó. Fica legal, mas fica muito liso, não parece que é uma escultura. Esse outro aqui é muito mais interessante. Aí ele tava sem o two-sided. Tá vendo como você consegue ver por dentro? Aí eu criei uma cópia com o two-sided habilitado. Vamos dar uma olhadinha nessa cópia. Quem não sabe o que eu tô falando, aqui é uma cópia de instância, tá? Eu liguei aqui o two-sided por aqui. Aí ele calcula o material de ambos os lados. Fica um pouquinho mais pesado, mas aqui realmente eu precisava do two-sided, certo? Aqui na grade apliquei o mesmo material. Esse logo em específico, só ele, pessoal, eu fiz até o export desse novo palhacinho, porque ele é muito pequenininho e eu não conseguiria usar. Até conseguiria usar, mas não faria sentido eu ter vários ossinhos aqui do palhacinho nessa situação. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como ficou. Ficou bem interessante, eu fiz o extract, fiz com muito cuidado esse logo lá no 3ds Max, né? Tá aqui o logo, tá vendo? E ele tem um único material, deixa eu mostrar para vocês as texturas desse material. Ó, essa é a diffuse, tá vendo? A roupinha do palhacinho, ó, coloquei, fiz com muita calma esse logo lá no 3ds Max. O glow, que é para iluminar as bolinhas ali. O normal, né, que eu fiz várias correções aqui para ficar bem perfeito também, tudo direitinho, né? E o logo especular que eu estou utilizando no material. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos olhar aqui o material. Ó, super simples também. Certo? Clown to Beat, palhaços para bater, é o nome do nosso jogo. Ideias futuras, pessoal, eu tenho aqui a ideia de lançar esse jogo gratuitamente, tá? Falando um pouquinho agora e finalizando aí o nosso curso. A minha ideia é lançar esse jogo de forma gratuita, né? Como a maioria dos games hoje em dia fazem, né? Para você poder ter uma base de usuários, uma base de clientes, vamos dizer assim. E depois você lançar uma versão melhor disso
aí sim já uma versão paga, né? Porque não adianta você lançar uma coisa que ninguém nunca jogou e querer cobrar por isso. As pessoas não vão saber se é uma coisa boa, se é um jogo legal e tal. Então você dá o jogo de graça e depois você pode cobrar itens ou uma versão paga. Aqui no caso são 6 levels e mais 8 levels lá atrás, né? Eu pensei, poxa, eu vou deixar só essa parte aqui gratuita e a parte lá de trás paga. Eu acho que não seria tão atrativo. Eu acho que um jogo ele tem que ser bem completo, que é para o jogador olhar e falar, poxa, eu adoro esse jogo, gostei desse jogo, quero continuar jogando esse jogo. Então eu acho que eu tenho que dar todas essas 14 fases de forma gratuita e depois criar uma outra arena, como se fosse continuação do jogo, já numa versão paga. Então seria uma versão melhorada disso, com outros levels e outras coisas a mais, certo? Bom, é isso. Eu tenho, obviamente, outras ideias de criar Clown to Beat. Eu penso em criar outros jogos semelhantes a esse, né? Então, se vocês estiverem estudando e estiverem gostando aí da produção de games e quiserem compartilhar comigo alguma ideia ou tiverem algum trabalho para mostrar, fiquem à vontade. A minha intenção é valorizar aí o nosso mercado de trabalho, tá? Mostrar que brasileiro também sabe fazer game, também consegue fazer game, em especial com Unreal Engine, né? Porque hoje está muito fácil. Antigamente você tinha que pagar milhares de dólares para ter acesso a uma engine dessa. Então hoje é gratuito, você consegue produzir o seu jogo e lançar sem problema nenhum. Mas tem que ser algo com sempre muita qualidade. Que mais? Pra gente finalizar, né? Poxa, Rodrigo, eu terminei aqui e vou finalizar o meu jogo. Funciona da seguinte maneira: você vai vir aqui no Package Project, Windows 64 bits. Você coloca lá na sua pastinha. Vou colocar aqui no desktop. Aliás, vamos colocar aqui, peraí. Computer de. Deixa eu ver aqui. No Game Arquivos. E vou dar OK. E aí ele vai fazer todo o processo para exportar o seu jogo. Ele vai levar um tempinho. Eu vou dar um stop aqui no vídeo e já volto com vocês mostrando o resultado desse Packaging Project. Beleza? Pronto, pessoal. Acabou aqui o cálculo, né? Deixa eu mostrar agora como é que ficou. Lá no banzinha, ele coloca aqui um Windows No Editor, né? Que não tem editor. Você clicando aqui, você vai ter o seu clown2bit.exe, que é o arquivo que você tem que executar, né? O arquivo que você vai distribuir do seu jogo, né? Vamos dar 2 cliques aqui. A engine está aberta, talvez fique pesado aqui no meu computador, ou não, né? Porque tem bastante memória aqui. Vamos dar um Allow Access. Ó, já entrou o jogo, ele fica bem mais leve, ó. Bem mais leve do que aberto com o editor, tá? Olha lá. Tudo funcionando direitinho. Aqui nessa grade eu preciso colocar a colisão ainda. Depois eu coloco lá, preciso acertar aqui. Aqui vai ter uma porta, né? Uma porta final, como se fosse uma outra arena. Uma cópia dessa arena aqui, né? A hora que eu venho aqui, ele dá o load numa outra arena. Que eu posso mudar a cor. E aí é que entra a jogada, né? Eu posso usar o mesmo cenário, mudar a cor, colocar umas outras firulas aqui. Colocar uns display, umas bexiga flutuando. Até pensei em colocar um motorzinho voando aqui na cena, sabe? Coisas com movimento atraem muito a atenção de um jogador também. Ó, nosso jogo ele tá totalmente estático. A única coisa de movimento que a gente tem é aquela fumacinha lá do fundo. Então, aqui eu vou sair então. Deixa eu apertar aqui o... colocar aqui. É isso, pessoal. Desculpem, essa aula acabou ficando longa demais, tá? Mas eu queria fazer mais um bate-papo para vocês, mostrar algumas coisas do projeto. Eu acho que é importante a gente ter esse contato, né? O feedback dos alunos também. Não faria sentido eu mostrar cada uma das construções de cada item do jogo. Eu acho que vocês precisam entender qual que é a base de produção, como que a gente produz. A gente aprendeu muita coisa lá com o palhacinho, né? Parte de script também. Tem muita coisa aqui na Engine que eu poderia continuar falando e fazendo, mas aí eu ia acabar repetindo muita coisa que vocês já sabem, né? Já estão craques aí na Unreal Engine. Aqui eu acabei de mostrar para vocês, eu estava fazendo esses dias aí essa labareda de fogo aqui, né? Que eu acho que é bem legal. Então essa imagem aqui eu quero ver se depois eu consigo divulgar ela um pouquinho melhor para fazer a publicidade do jogo e tudo mais. Essa é uma outra parte importante, né, que a gente tem no lançamento de um jogo, né? A gente tem que investir às vezes até mais no marketing do jogo
do que na própria produção, né? Às vezes, muitas empresas acabam às vezes investindo mais na publicidade do que no próprio produto, né? Essa é uma outra questão aí. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do curso. Estou dando o meu melhor. Não esqueçam, todo mundo que comprou o curso aí, que está acompanhando esse curso, acompanhe a página Produzindo um Game do Facebook, que lá eu vou continuar colocando todos os updates. Obviamente que eu não vou colocar todos os levels, todas as técnicas, né, e dicas de level que eu vou estar usando aí, senão perde a graça um pouco o jogo. Mas alguma coisa, algum detalhe ou outro, eu vou colocando. Recentemente eu coloquei alguma coisa ali falando sobre o Tessellate, né, do personagem. Eu não vou nem falar aqui, vocês vão lá e dão uma olhadinha lá no vídeo do Tessellate. Quem quiser já ver todos os vídeos de uma vez só, vai ter um canal do YouTube do Produzindo um Game também. Digita lá no YouTube, canal Produzindo um Game, e aí vocês seguem lá, vocês vão ver um monte de vídeos falando sobre esse jogo também. Tá certo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.